Em período de campanha, nós sempre ficamos muito encorajados em ouvir aquilo que Deus tem feito por meio da nossa denominação, por meio de outros irmãos nossos. E no encerramento da nossa campanha de missões nacionais 2020, nós vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Maciel. O pastor Maciel Ferreira é casado com a missionária Ivone, que esteve aqui em Belém, mas já retornou ao Rio. Certamente nos assiste essa manhã. Receba o nosso abraço, missionária. É membro da PIB de Costa Barros, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Betel e missionário da Cristolândia no Rio de Janeiro desde 2011. Inclusive o pastor estava na linha de frente que implantou o trabalho na região naquele ano. Pastor, permita-me orar pelo Senhor, que Deus lhe abençoe. Pai, usa a vida do teu servo, o dirige na unção do teu Espírito Santo, fala, alimenta, edifica os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Paulo. A graça e a paz, irmãos, amém? Bom dia para todos que estão também nos assistindo. Que Deus abençoe a todos com a sua palavra nessa manhã. Como é que vai acontecer nessa manhã? Então, gente, eu vou falar um pouco do projeto Cristolândia, vou contar um pouco do meu testemunho e explanar um versículo da Bíblia. Não vou pregar, nem vou pregar, né? Porque tem pregador aqui, Paulo, tem um pastorzão ali abençoado. Mas eu quero explanar um versículo da Bíblia, porque missionário também gosta de pregar, né? Gosta de falar do amor de Deus. Eu queria pedir aí o rapaz que está na projeção aí do Data Show, para me ajudar, que eu queria falar um pouco do projeto. E, em primeiro lugar, me apresentar, como o Paulo já me apresentou aqui muito bem, sou Maciel, me chamo Maciel, sou ali da cidade de Petrolina, Pernambuco. Quem já ouviu falar de Petrolina, Pernambuco? Então, uma benção, nasci ali no Pernambuco, no sertão pernambucano, tomando ali banho no Rio São Francisco, e minha esposa é do Rio de Janeiro, ela é assistente social. Então, amados, a minha primeira palavra aqui é de gratidão a Deus pela vida dos irmãos que têm nos abençoado espiritualmente, nos sustentado no campo missionário de maneira espiritual, financeira. Então, como missionário dos irmãos, a gente quer agradecer a Deus pela parceria, pela contribuição, pela mobilização, pelas diversas maneiras pelas quais vocês demonstram o amor de Deus para conosco enquanto missionário dos irmãos. O pastor Fernando, ele fala muito isso, né? Que a Junta de Missões Nacionais, ela não tem projetos e não tem missionários. Quem tem projetos e missionários é o povo batista que ora, que sustenta, que envia o missionário, que segura as cordas. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Em primeiro lugar, porque eu sou fruto de missões. Eu fui alcançado ali em 2010, em São Paulo, pelo projeto Cristolândia, através do missionário batista, que você orou por ele, que você sustentou, que você enviou. Então, de certa forma, se eu sou salvo, se eu sou filho de Deus hoje, se eu fui alcançado pelo Evangelho, é através da vida dos irmãos que Deus usou para que eu estivesse aqui nessa manhã. Então, essa é a minha gratidão, porque sou fruto de missões, devo a minha salvação, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, os batistas, que foram através de vocês, que Deus trilhou o povo batista, Deus trilhou um missionário como caminho para me alcançar. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Em segundo lugar, porque eu sou missionário dos irmãos e sou sustentado pelos irmãos orando, sou sustentado pelos irmãos financeiramente. A gente agradece muito a Deus por isso. Queria falar um pouco do projeto Cristolândia, esse projeto que já tem 11 anos. Iniciamos ali em 2009 em São Paulo, já estamos em 10 estados. Daqui a pouco vai ser o 11º aqui em Belém, se Deus quiser, né? A gente tem esse desejo de implantar um projeto em cada capital brasileira. Nós temos esse objetivo, esse desejo. Nós temos um projeto agora na Junta, um sonho chamado Brasil, que é ter uma Cristolândia em cada estado brasileiro. Então, em nome de Jesus, eu sei que Deus vai abrir uma porta aqui. Nós, enquanto denominação, vamos abrir um projeto aqui, Cristolândia, porque, na realidade, nós temos potencial para isso. Deus é tão grande, amados, que no início do projeto Cristolândia, em 2009, Paulo, teve alguém que falou assim: vocês passaram 10 anos na Cracolândia e vocês não vão resgatar ninguém. Mas, para a glória de Deus, Deus ele tem feito tantas coisas maravilhosas no nosso meio. Para a glória de Deus, muitas vidas têm sido resgatadas da Cracolândia. Pastores têm se levantado da Cracolândia. Aí você pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa da Cracolândia? Pode vir algo bom de Nazaré? Né? Mas Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado assistentes sociais ali da Cracolândia, meninos que se formaram em serviços sociais, pessoas que têm se formado em teologia dentro da Cracolândia que foi resgatado. Eu vou mostrar algumas fotos. Então o projeto tem 11 anos de seu início.
A gente temos 43 unidades nesses 10 estados que a gente já alcançou enquanto denominação, enquanto Junta de Missões Nacionais. E Deus tem feito tantas coisas extraordinárias no projeto Cristolândia ali no Rio de Janeiro. Nós estamos com 8 unidades ali. Temos a nossa base de resgate em Madureira, cidade do Rio de Janeiro, bairro do Rio, ali da cidade do Rio. E a gente trabalha de terça a sábado, com corte de cabelo, café da manhã, almoço, banho e a proposta, que é a pregação do Evangelho e o convite para aqueles que estão em situação de drogadição, em situação de rua, de dependência química, o convite para eles aceitarem a Jesus, aderirem a um tratamento, terem as suas vidas transformadas. O nosso objetivo, quando a gente vai a uma Cracolândia, não é somente encher o estômago da pessoa e a pessoa voltar para trás, voltar para a rua, e morrer e ir para o inferno. Nosso objetivo é falar de Jesus e salvar a alma daquela pessoa através do Evangelho. Volta a foto lá, querido, lá no início, por favor, só para eu... Então ali eu e minha esposa, aqui são mais 3 missionários que trabalham comigo na fase 1, em Santo Antônio de Pádua. A triagem que funciona em Madureira, a pessoa que é resgatada, a triagem só funciona com homens, mulheres já é enviada direto para o CF. Nós temos 8 unidades de Cristolândia. Na triagem... o camarada ele passa cerca de 1 mês lá para ver questão jurídica. Muitos deles têm problema com justiça, crimes que eles cometeram, então a gente tem um advogado para ver essa questão. Questão de documento, a gente tem um assistente social que viabiliza isso. Nós temos um psicólogo que vê porque a ideia é a seguinte: o ser humano ele é um ser biopsico socioespiritual, ele precisa ser visto nessas 4 áreas da vida dele. Então nós temos um psicólogo, nós temos um assistente social, nós temos um missionário, o pastor que vai cuidar da parte espiritual da vida deles. A alimentação abençoada para eles também, porque o ser humano ele é um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Essas 4 áreas são observadas na vida deles durante todo o nosso tratamento. Então na triagem eles tiram o documento, vê questão de saúde, questão jurídica, depois eles são enviados para a primeira fase, que fica ali cerca de 8 meses. Na primeira fase, nós temos uma psicóloga que atende eles, nós temos os missionários, né, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. A nossa triagem, aí são fotos nossas antes da pandemia. Depois que veio a pandemia, a gente não teve mais como recebê-los. Aí, o que a gente fez? A gente não parou, a gente tinha que continuar fazendo alguma coisa. Então a gente foi ao encontro deles, evangelizando, levando comida e também fazendo internação. A gente continuou internando, mas a gente elaborou um protocolo de internação que a pessoa precisava fazer o teste do Covid, dar negativo, todo aquele protocolo de saúde para a gente recebê-los. Pode passar foto? Aí são fotos após a pandemia. Pode passar? Aí já é fotos, fica meio que inadequada as fotos, né? Mas são fotos nossas aí de discipulado, atendimento psicológico que a gente tem lá já no CF1, na fase 1, Cristolândia fase 1. Pode passar foto? Aí são atividades físicas que a gente desenvolve lá, tem aula de artes marciais, a gente tem um missionário nosso lá que ele ministra aula de artes marciais, jiu-jitsu, muay thai, a gente tem futebol também lá, atividade física. Pode passar? Mensalmente a gente celebra aniversário para os nossos acolhidos. Muitos deles nunca tiveram um aniversário celebrado na Cristolândia, ou melhor, na vida, não é isso? E quando a gente celebra o aniversário deles, eles se sentem, valorizados. Muitos deles se sentem impactados, cuidados por Deus, porque nunca tiveram a celebração de um aniversário. Para você ver como que isso é importante para eles, né? Pode passar foto? Aí são doações que nós recebemos. O projeto Cristolândia, ele não recebe nem auxílio do governo e a gente também não cobra para internar. Toda a manutenção desses 43 projetos nesses 10 estados é via o Povo Batista, é via oferta, é via campanha, é via PAN, é você que sustenta. Você tem uma ideia, mensalmente, isso em 2017, a junta ela investia mensalmente cerca de R$600 mil mês na Cristolândia. E para a glória de Deus, a gente nunca recebeu um centavo do governo, a gente não cobra para internar, mas nunca faltou R$1. Sabe por quê? Porque você orou, você investiu, você sustentou, e Deus usou a sua vida, porque a obra é dele. Então a gente louva muito a Deus por isso, e a gente vê o agir de Deus na manutenção do projeto Cristolândia. É só Deus. Um projeto na magnitude do projeto Cristolândia, para fazer manutenção de 43 unidades de missionários, é só a mão de Deus mesmo para
cuidar das nossas vidas. Pode passar? Aí a nossa padaria, que nós temos um CF1, em Pado, eles aprendem a fazer pães, eles saem com a profissão também lá. Pode passar? Aí já é a unidade feminina em Guaratiba, que tem toda essa dinâmica também de estudar, fazer curso. Pode passar? É outra unidade feminina em Campo dos Goitacazes. Pode passar foto? Unidade da Casa Viver, que já trabalha na perspectiva da prevenção. É muito bom quando a gente vai em uma Cracolândia e a gente resgata alguém que já está há 15, 20 anos nas ruas. Mas é muito mais interessante a gente evitar que uma criança ou um adolescente se torne cracudo, se torne mendigo, se torne traficante, se torne morador de rua. Para isso, a gente precisa ser proativo. A gente tem trabalhado ali na Casa Viver, na comunidade Costa Barros, que é uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Inclusive, eu sou membro da PIB de Costa Barros. A nossa igreja lá, ela cedeu o templo antigo para a junta e nós temos desenvolvido um trabalho lá de terça a sábado, com crianças, com adolescentes, só na perspectiva da prevenção. E Deus tem abençoado, Deus tem alcançado muitas crianças e adolescentes na Casa Viver, na perspectiva da prevenção que a gente trabalha lá. Pode passar? E agora falaremos sobre algumas pessoas que foram resgatadas do projeto. Pode passar? Através do projeto Cristolândia. Esse daí é o Rafael. Ele foi alcançado ali em 2014, 2015. Talvez Paulo conheceu ele quando foi lá, né, Paulo? O Rafael, ele era cristão, ele era batista, e na adolescência dele ele se afastou. A maioria dos meninos que a gente vai evangelizar na Cracolândia já teve um contato com o evangelho. Muitos deles vieram de igreja, não foi diferente com o Rafael. Na adolescência ele se afastou, foi para o mundo, conheceu a cocaína, se viciou. E aí depois ele conheceu o projeto Cristolândia, se recuperou, voltou a estudar e concluiu o serviço social ano passado, pastor. Se formou em serviço social. Deus mudou a história da vida do Rafael, restituiu a família dele. O Rafael hoje é missionário dos batistas brasileiros, formado em serviço social, trabalhando em São Paulo. Isso é o evangelho que faz isso, amados. Pode passar? Esse aí é o Jones ele também foi alcançado no projeto Cristolândia. Ele era viciado em cocaína, foi acolhido pelo projeto, se recuperou e está se formando agora, Paulo, em educação física. Ele trabalha lá no Novos Sonhos, que é na perspectiva da prevenção. E ele é professor de jiu-jitsu lá das crianças e dos adolescentes. E é uma bênção, se formando em serviço social. Casou com a Alessandra, que era voluntária lá do projeto. Pode passar? Essa é a Cris, ela foi alcançada ali em 2013, 2014, morou alguns anos nas ruas, usuária de crack, tendo que se prostituir para usar droga, para fazer a manutenção do uso da droga. A mulher, muitas delas se vendem. O homem, quando está na Cracolândia, ele vai assaltar, ele vai dar os pulos dele para usar droga. A mulher, muitas delas se vendem, se prostituem para usar droga. E a Cris, ela foi resgatada, alcançada pelo projeto. Depois que ela se recuperou, ela quis ser radical. Radical são jovens que doam um ano de sua vida, maiores de 18 anos, crente batista, que doam um ano de sua vida para trabalhar no projeto Cristolândia ou em outros projetos radicais que nós, enquanto Junta de Missões Nacionais, temos. Projeto Sertão, Radical Sul, Radical Metropolitano, Radical Surdo. A Cris, depois que ela se recuperou, ela quis ser radical, e no processo lá de radical, ela conheceu uma pessoa chamada Everton, e o Everton é fruto do projeto Cristolândia também, de 2012, 2013, e que se recuperou, que veio das ruas, se recuperou, concluiu o ensino médio, foi para o seminário, hoje ele está cursando teologia na Faculdade Teológica Batista do Sul do Brasil, e eles, pode passar foto? Eles no ministério lá, eles começaram a orar, namoraram, noivaram e casaram, e hoje eles são missionários de tempo integral no projeto Cristolândia, tanto a Cris quanto o Everton, que eram moradores de rua, e hoje são missionários dos batistas brasileiros. Só Deus para fazer um negócio desse. Duas pessoas que estavam na Cracolândia sem perspectiva e sem nenhuma expectativa de vida, mas Deus alcançou a vida desses dois, desse casal abençoado, e hoje eles vivem para a glória de Deus. O Everton logo mais concluirá o seminário, vai passar pelo conselho e vai ser um pastor batista. Quem diria que das Cracolândias Deus tem levantado pastores batistas, das Cracolândias. É só Deus para fazer um negócio desse mesmo. Só o Evangelho, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo, quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então só Deus para fazer um negócio desse. Levantar pastores ali da Cracolândia, só o nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Pode passar a foto?
Paulo, tem como você me arrumar um copo com água? Por favor, minha garganta já secou aqui. Esse aí é o Léo, não está dando direito para ver as fotos, ele está com um copo de cerveja aqui acabado. O Léo morou alguns anos nas Cracolândias, se recuperou no projeto Cristolândia, em São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro fazer o curso do radical, ele quis ser radical e concluiu o ensino médio. O Léo está fazendo teologia, trabalha comigo, pastor, em Santo Antônio de Pádua, na fase 1, logo mais também vai ser um pastor batista, em nome de Jesus. E passa a foto agora dele? Agora ele aí com Jesus, tocando, ele toca, ele canta, ele corta cabelo, ele é o nosso masterchef lá também, faz o nosso pão. O Léo é uma bênção, pode passar a foto, está fazendo teologia. Esse aí é o Menezes também veio da situação de rua, se recuperou, fez o radical, está concluindo agora em meados de 2021 teologia, vai passar pelo concílio, a igreja dele vai pedir o concílio dele. O Menezes, se Deus quiser, vai ser um pastor batista, ele trabalha conosco lá no Rio de Janeiro também. Pode passar? E ele com a Anne, que é a noiva deles, eles se casarão agora dia 20 de dezembro, que por sinal é o dia do meu aniversário, mas eu estou recebendo presente antecipado, deixa Deus usar a sua vida aí, meu irmão, não é verdade? Então o Menezes hoje é o nosso missionário ali em Santo Antônio de Pádua, trabalhando comigo, e ele é o missionário responsável também pela atividade física, ministrar aula de jiu-jitsu para os meninos lá. Ele é o nosso missionário faixa marrom de jiu-jitsu. Daqui a pouco ele é faixa preta, se Deus quiser. Pode passar a foto? Esse aí é o Sérgio, eu acredito que alguns irmãos já tenham ouvido do testemunho do Sérgio. O Sérgio, ele chegou no projeto Cristolândia em 2010, ele tinha silicone, ele era homossexual, viveu cerca de 30 anos na prática da homossexualidade. E ali, em 2010, ele foi abraçado pelo projeto e recuperou em 2010, em 2011, ele foi para Curitiba, foi viabilizado a cirurgia de tirada das próteses dele, ele tirou as próteses. Lá em Curitiba, o Sérgio, ele conheceu uma menina chamada Miriam, que é membro da PIB de Curitiba, e então ele começou a gostar dela, e começaram a orar, namoraram, noivaram e casaram. Pode passar a foto? Deus abençoou. O Sérgio, ele foi radical da minha turma de 2011, depois ele concluiu o ensino médio, ele entrou no seminário, concluiu ano passado o seminário, ele se formou em missiologia ano passado, ex-homossexual, 30 anos na prática da homossexualidade, morando na Cracolândia, das Cracolândias para o campo de missão, hoje é missionário dos batistas brasileiros, casado, formado em missiologia. É só Deus para fazer o negócio desse, não há técnica humana, não há psicologia humana, palavras de persuasão humana, é só Deus para fazer um negócio desse. É só Ele que muda o coração. 36, 26 de Ezequiel. Vos darei um coração novo, né? Porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Não, querido, não é psicólogo que tem poder de mudar um cara desse, não é psicanalista, não é teólogo, não é pastor, é o evangelho. É a palavra de Deus que pode mudar a vida do ser humano, e mudou a vida do Sérgio. E hoje ele é o teu missionário, alcançado pelo evangelho, servo de Deus. Pode passar a foto? Essa é a Silvia Regina, antes e depois. Os irmãos já ouviram falar do testemunho dessa preciosidade. Paulão, você é meu servo, abre aqui para mim em nome de Jesus. A Silvia Regina, ela viveu cerca de 40 anos no mundo do pecado, 40 anos de sofrimento, uma mente mergulhada no pecado. Uma mente dessa, nós não temos capacidade de resgatar, de restaurar, é só o evangelho. E obrigado, Paulo. Então a Silvia foi acolhida pelo projeto, se recuperou, hoje ela está se concluindo missiologia, já é missionária dos irmãos ali no Rio de Janeiro. Deus mudou a história da Silvia. O testemunho dela é tão impactante que passou até no Fantástico. Ela está concluindo missiologia e a matéria que ela mais gosta no seminário, pastor, é hebraico. Eu falei para ela, minha filha, eu só fiz hebraico só para passar. Eu estou mal entendendo a língua portuguesa, que é complexa pra caramba. E ela gosta do hebraico, ela gosta de estudar o hebraico, Paulo. É uma benção a Silvia na nossa vida. Das Cracolândias para a faculdade lá do Rio de Janeiro de teologia. Só Deus para fazer isso. Pode passar? E essa última foto, a penúltima foto, aquele lá, menino com a criança, é o Pelé, é o apelido dele. O nome dele é Valdinei. É meu primo, pastor. Ele é de Petrolina, Pernambuco. Eu usava droga com ele. Então, o Pelé, em 2018, eu tive a oportunidade de ir a Petrolina e fui à casa dele. Falei, eu preciso ver o Pelé, preciso falar do amor de Deus para ele. Não adianta eu estar nas Cracolândias alcançando que nem é meu familiar e os meus familiares, parentes, indo para o inferno. Não pode, está errado.
eu tenho que alcançar a minha família também. E aí cheguei na casa do Pelé, ele estava lá usando droga, ele e a esposa dele, fumando crack, ambos, e com 3 crianças, vivendo uma situação miserável, situação de, sabe, de desesperança, uma situação de degradação, de miserabilidade. Mas ali eu fiz um desafio a ele, falei, vamos para o Rio de Janeiro, Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer mudar a tua história, e ele abraçou o desafio. Aí eu trouxe o Valdinei, veio ele, a esposa dele e as 3 crianças. As 3 crianças e a esposa ficou no Sonho de Mãe, que é uma Cristolândia que acolhe mães com dependentes químicas com filhos. E então a Alaine ficou lá, o Pelé ficou comigo em Santo Antônio de Pádua, e palavra de Deus nele e na esposa dele. Deus foi restaurando esse casal, essa família. No final de 2018, pode passar a foto, celebramos o batismo do Valdinei na PIB de Pádua. E em setembro de 2019 fizemos a reinserção social do Valdinei. Hoje ele já mora em Itaperuna, ele é membro da Igreja Batista Parque dos Ipês, congrega nessa igreja e já trabalha de carteira assinada com sua família abençoada, restaurada pelo Evangelho. Pode passar a foto? Em setembro foi o casamento dele, setembro de 2019. Deus abençoou a vida do Valdinei. Glória a Deus pela vida dele e da família dele. Pode passar? Pode passar? Esse é o meu contato, você pode me adicionar no WhatsApp. Como a irmã falou aqui, você tem a oportunidade de fazer missões orando. Espiritualmente falando, vocês podem nos sustentar orando, porque a gente precisa mais de oração do que de água para beber. Você pode fazer missões indo, você que é radical, maior de 18 anos, ou melhor, você quiser ser radical, você que tem um chamado, quer viver um chamado, o chamado de Deus, você pode ser radical conosco ali na Cristolândia, em uma das Cristolândias, pode ser radical na Bahia, passar um ano conosco lá na Bahia, você pode ser ali no Rio de Janeiro, pode ser radical em São Paulo, enfim, você pode ser radical e servir ao Senhor no campo de missão. Se você se sente chamado por Deus, me adiciona no WhatsApp, me chama, que a gente vai viabilizar a sua ida para o campo. Estamos em uma turma de radical sendo formada, e teremos outra agora, se eu não me engano, em novembro. Iremos iniciar uma nova turma. Você pode ser radical conosco, você pode fazer missões indo, doando um ano de sua vida, tendo uma experiência marcante com Deus no campo missionário. Você pode fazer missões com R$30, você pode sustentar, por exemplo, o Menezes e o Everton, eles estão em processo de contratação e eles precisam de pessoas para sustentarem no campo missionário. O Menezes, a Anne, que vai ser a esposa dele, você pode, talvez você não tenha disponibilidade, porque você trabalha, você tem sua família, talvez você não possa ir para o Rio de Janeiro para fazer missões, mas você pode sustentar um missionário com R$30, você pode adquirir um folder do PAN na livraria do Pão da Vida, e deixa Deus usar a sua vida lá, meu querido. Talvez você não possa ir, mas você pode sustentar um. Eu queria explanar 1 Pedro 2,9, que é um versículo que eu tenho lido e tenho meditado e tenho pregado sobre ele. 1 de Pedro, eu tenho ali ainda 12 minutos, então eu vou ser rápido na explanação desse texto, mas eu queria falar um pouco sobre esse versículo que me chama muita atenção, esse texto que, na minha concepção, ele fala sobre para que nós fomos salvos, para que Deus nos salvou, para que eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. Para quê? Qual o propósito disso tudo? Deus nos salvou. O que vem depois da salvação? O que vem depois que você entrega a sua vida para Jesus, que você se converte ao Evangelho? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte: vós, porém, são povo escolhido. Tem tradução que é geração eleita, raça eleita. E aí ele continua e fala assim: reino de sacerdotes. Tem tradução que é sacerdócio real. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido. E aí Pedro conclui: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto aí ele fala da razão para a qual nós fomos salvos. Pedro usa aqui 4 nomenclaturas e aplica a nós enquanto igreja. E a primeira nomenclatura que ele usa aqui é que nós somos a geração eleita. E é interessante que eu estava refletindo sobre a perspectiva de eleição, que toda vez que você vê Deus na Bíblia elegendo, escolhendo, é sempre para fazer alguma coisa, é sempre para cumprir uma missão. E quando a gente pensa na perspectiva da eleição, teremos a eleição agora
em outubro, quando a gente elege pessoas, a gente elege para um mandato, não é verdade? Para cumprir uma missão de 4 anos. Quando Deus nos elege, Ele também nos elege para cumprirmos uma missão, que é até partirmos para a eternidade. Quando nós elegemos pessoas, a gente também coloca recursos nas mãos dessas pessoas, para que elas possam fazer políticas públicas, não é isso? Eles possam desenvolver o mandato com propriedade, com eficácia, com excelência, sem corrupção, sem maldade. E infelizmente, na maioria, não acontece dessa forma, né? Se corrompem. Mas quando Deus nos escolhe, Ele também nos escolhe para cumprirmos uma missão, para cumprirmos um mandato. E Ele também nos dá o recurso. Ele nos dá todo o recurso que precisamos para que a missão seja efetiva. O que é que Deus nos dá? O que é que recebemos de Deus para cumprirmos a missão? Nós recebemos a própria presença dEle, para que a missão seja efetiva. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Deus Ele nos elegeu para irmos à Cracolândia, mas Ele não nos colocou na Cracolândia, e não nos elegeu para irmos à Cracolândia de mãos vazias. Ele nos deu da própria presença dEle, e por isso nós temos visto Deus fazendo coisas extraordinárias nesse contexto da Cracolândia. E não é diferente contigo. É por isso que você percebe que cumprir a missão tem a ver com estarmos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é um Espírito missionário. Nós o recebemos para testemunharmos de Jesus. Atos 1:8 fala exatamente isso. Para que você tem Deus em você? Para que o maior poder do universo habita em você, que é o Espírito Santo? Para quê? Para você testemunhar dele. Então, cumprir a missão tem a ver com estarmos cheios do Espírito Santo. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, Lucas ele esmiuça exatamente isso. Ele fala de maneira assim muito clara sobre os cristãos da igreja primitiva, os apóstolos, que o evangelho ele foi se expandindo exatamente porque os cristãos eram cheios do Espírito Santo. E onde eles chegavam, impactavam. Atos 17:6. Estes que têm transtornado o mundo também chegaram até nós. Então, onde eles chegavam, eles impactavam, eles influenciavam, eles faziam a diferença. Deus era manifestado através da vida deles. Eles eram cheios de Deus. Lucas, quando fala sobre Pedro, Pedro cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Barnabé cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, Felipe cheio, não é isso? Homens cheios de Deus, homens e mulheres cheios de Deus, e onde chegavam impactavam, influenciavam, faziam a diferença, era sal, sabe? Era luz. E é interessante que quando a Bíblia ela define a nossa identidade, ela também define a nossa missão, né? Todas as vezes que a Bíblia fala, você é luz, a Bíblia ela também está definindo a tua missão. Qual a função principal da luz? Única e exclusiva, é iluminar. Então você é luz, portanto ilumine. Quando Deus ele define a nossa identidade, automaticamente Ele também define a nossa missão. Você é sal, então dê sabor. Se você é sal, um cristão que é sal, você vai dar sabor à vida das pessoas. Você vai fazer a diferença. Você vai ser hospital, porque você é sal. Você é luz, você vai iluminar, você vai fazer a diferença. Então Deus nos escolheu para frutificarmos. 15:16 de João, não fostes vós quem me escolhestes, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós, vos designei para que vardes e deis frutos. Ele nos escolheu para frutificarmos. Tem uma historinha de um irmão que completou 40 anos, que era cristão, e aí chegou no pastor, e falou, pastor, estou completando hoje 4 décadas que me converti. Aí o pastor, que bênção, glória a Deus, 40 anos servindo ao Senhor. Aí o pastor fez uma pergunta a ele, falou assim, nesses 40 anos, quantas almas o irmão ganhou para Jesus? Você foi caminho de Deus para quem? E o irmão não soube responder, ficou triste. Aí o pastor falou para ele assim, meu filho, se eu fosse Deus, eu tiraria seus 40 anos e daria para outra pessoa. Você não fez nada nesses 40 anos, você não produziu fruto, você não foi caminho de Deus para ninguém, então Deus ele nos escolheu para produzirmos frutos. O segundo epíteto que Pedro usa aqui é que nós somos sacerdócio real. O sacerdote no Antigo Testamento era o caminho que o pecador trilhava para chegar a Deus. Eu queria chegar a Yahvé, queria que Deus me perdoasse, eu tinha que passar pelo sacerdote. O pecador lá fora, ele vai ter que trilhar eu e você como caminho também, não muda, a dinâmica é a mesma. Eu e você somos os responsáveis por reconciliarmos Deus com o mundo e o mundo com Deus. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5:18? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Uma vez que você se torna amigo de Deus, você tem a função de fazer com que os que não são se tornem por meio da mensagem do Evangelho. Então,
somos o sacerdócio real. Então a gente precisa perceber isso, a nossa função. Não é só o pastor que é sacerdote. Não é só o missionário que é sacerdote, que tem a função de levar o evangelho. É todo cristão. Na realidade, quando eu me torno nova criatura, eu me torno nova criatura para isso. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para que você se tornou nova criatura? 5,18 de 2 Coríntios. E tudo isto provém de Deus, né? Que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós somos sacerdócio real, aqueles pelos quais o pecador vai trilhar, vai andar para chegar a Deus e vice-versa. Deus vai querer alcançar o mundo. Ele poderia alcançar sozinho, né? Todo poderoso, não depende do ser humano. Entretanto, ele escolheu contar conosco. Ele escolheu contar com o pastor Fernando Brandão, quando ele se perdeu em 2009, ali na Cracolândia de São Paulo. E aquela experiência para ele que gerou medo, foi a experiência que Deus usou para que fosse implantado um projeto ali na Cracolândia. Deus usou alguém. Para que eu hoje estivesse pregando para você hoje, nessa manhã de domingo, Deus usou alguém. Então nós somos o sacerdócio real. A terceira nomenclatura que Pedro usa aqui é que nós somos nação santa. Povo que vai viver de uma maneira diferente no mundo. O Stott, ele fala no livro O Discípulo Radical, no capítulo 1, Inconformismo, que a igreja ela tem uma dupla função no mundo. A primeira é de não se contaminar com o mundo. E a segunda é de ser luz no mundo. Nós temos essa dupla responsabilidade, não se contaminar e influenciar. E é interessante que quando o pecado ele afeta a nossa natureza, quando o pecado ele atingiu o ser humano, ele atingiu a sua humanidade, né? Por isso que o ser humano está se desumanizando. Você liga a televisão e fala assim, o que está acontecendo com o ser humano? Se desumanizando. O pecado afetou a nossa humanidade e a gente, desde o Éden, nós não sabemos viver a humanidade. Nós somos humanos de maneira errada. A Bíblia nos manda amar, a gente odeia. Nos manda perdoar, a gente não perdoa. A gente adoece e não perdoa, né? Então, quando a graça nos alcança, ela restaura a nossa humanidade. Quanto mais santo, mais humano. Não é isso? Então, Jesus ele veio exatamente para nos ensinar a exercer a humanidade, a ser gente. O Henrique Araújo, no livro Gente como a Gente, ele foi meu professor de teologia, e ele fala no livro que Jesus era gente. Sendo gente, foi intransigente com o pecado e indulgente ao pecador. Agente da graça, do gracioso que ama a gente, sem ser negligente. Jesus mostrou que Deus ama tanto gente que se fez gente, para mostrar para a gente que se esqueceu o que é ser gente, como voltar a ser gente, na gente perfeita que é Jesus. Ele nos ensina a ser gente. Então em Cristo, quanto mais santo, mais gente, mais humano, mais alegre, mais amoroso, mais empatia você tem pelo teu próximo. Então nós somos a nação santa, o povo que vai viver de uma maneira diferenciada, e aí o mundo vai ver Deus em nós. Então eu não posso preservar, o Stott fala isso, a minha santidade, fugindo do mundo, e nem sacrificá-la me conformando com o mundo. E Deus ele nos quer no mundo, fazendo a diferença. 2,15 de Filipenses, para que sejais santos e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus nos quer no meio da bagunça mesmo, é no meio das cracolândias, é no meio em que o pecado reina, em que Satanás reina, porque é nesse local que a igreja ela é útil. A luz, ela só é útil para ser colocada num lugar de trevas, em ambientes tenebrosos. É lá que ela vai ser útil, que ela vai ser bênção, que ela vai iluminar. E a terceira e última nomenclatura que Pedro, a quarta e última nomenclatura que Pedro usa aqui, é que nós somos povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é o contrário. Tem muitas pessoas aí que pregando um pseudo evangelho, que se nós determinarmos, Deus vai fazer, porque afinal de contas, Deus existe para fazer a minha vontade. Isso aqui é o contrário. Não é Deus que existe para fazer a minha vontade, Deus existe para fazer a vontade dele. Porque eu sou propriedade dele e não Deus é a minha propriedade. Tem muitas pessoas se frustrando com Deus, porque elas pensam que, poxa, Deus existe para fazer a vontade dela. Não, é o contrário, querido. O cristão ele tem essa percepção. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus e não o contrário. Nós não detemos o monopólio da divindade. Não detemos. Pedro, ele pensava, por exemplo, que o evangelho era só para os judeus. Deus era propriedade exclusiva de Israel. E aí foi uma briga de foice que houve ali no capítulo 10 entre Deus e Pedro, de Atos dos Apóstolos, para ele pregar lá para o Cornélio. Depois ele entendeu, poxa, Deus não faz acepção de pessoa.
Então, Jesus ele morreu por todos, 2 Coríntios 5,14. Então eu sou povo adquirido, povo comprado por Deus. Ele mudou a minha história, Ele me salvou, Ele me libertou. E é interessante que quando Deus ele nos liberta, há uma razão também para isso. Ele nos liberta e Ele não somente nos liberta, Ele nos ensina a usar a nossa liberdade. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo ele fala o seguinte, que nós fomos chamados para a liberdade. E nós não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Deus ele não me libertou para viver de maneira carnal, egoísta, focado só em mim mesmo. Como eu vivi cerca de 12 anos da minha vida no mundo das drogas. Cigarro, maconha, cocaína, crack. Deus ele não mudou a minha história para eu voltar para o mundo e viver uma vida promíscua, negativo. Ele mudou a minha história e me libertou para que eu pudesse ser servo. Isso é paradoxal, né? A liberdade à luz da Bíblia é paradoxal. Paulo fala sobre isso. 5,14 de Gálatas, 5,13 de Gálatas. Fomos chamados para a liberdade, não usemos da liberdade, porém, para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, sirvamos uns aos outros. Então o Evangelho nos liberta para sermos servos, para sermos bênção na vida das pessoas. Ele nos liberta de nós mesmos. O Evangelho me liberta de mim mesmo, para que eu possa ver o outro, para que eu possa entender que eu existo para servir o outro. E essa é a única maneira pela qual Deus ele pode ser servido. Qual a única maneira de servirmos a Deus? É servindo o próximo. Essa é a única maneira que temos de servirmos a Deus, é servindo o nosso semelhante. Porque Deus ele não precisa de você e não precisa de mim, Ele é todo poderoso. Deus ele é onipotente, não precisa da gente. Então quando eu me dou a Deus de presente, Ele fala assim, Maciel, eu não preciso de você não, mas tem um monte de menino que usa crack, que fuma crack, que está precisando de alguém lá. Vai lá, você vai ser minha mão, você vai ser o meu ouvido, você vai ser minha boca. Maciel, eu não preciso do teu amor porque não há carências em mim, mas a Cracolândia está repleta de pessoas que precisam do meu amor e que esse meu amor vai ser manifestado através da sua vida. É por isso que só existe uma maneira de amarmos a Deus. Qual é? É amando o nosso semelhante. Não é isso que João fala na carta dele? Se você disser que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão, você é mentiroso. Como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, e o irmão que você vê, você não ama? Então, qual a única maneira que eu tenho de demonstrar o meu amor a Deus? É amando o meu próximo. Qual a única maneira que eu tenho de demonstrar que eu sirvo a Deus? É servindo o meu próximo. É o que Jesus fala em Mateus 25. Eu concluo a minha palavra. Tive fome, me deste de comer. Sede, me deste de beber. Nu, me vestiste. Mas, Senhor, quando que eu... Todas as vezes que vocês fizeram aos pequeninos irmãos, ao próximo, ao outro, estava fazendo para mim. Por quê? Porque só existe uma maneira de servirmos a Deus. O Evangelho é muito simples. A gente aqui complica, né? Thales Roberto fala sobre isso. O Thales Roberto, é fácil demais viver em paz. A gente aqui complica tudo. Então, a única maneira de servirmos a Deus é servindo o nosso semelhante. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe essa igreja, que é uma igreja missionária. É uma igreja que faz missões de diversas formas. A gente louva a Deus pela visão dessa igreja, pela visão do pastor, todos os membros que não têm medido esforços. Como a gente louva a Deus, sabe, amados? Porque através da vida de vocês, vidas têm sido alcançadas. Vidas têm sido alcançadas. Em 2010 eu estava fumando crack. O pastor estava em 2010 fumando crack. Hoje eu sou pastor batista, estou pregando na primeira igreja batista do Pará, por causa de vocês, que vocês oraram, vocês investiram. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Pelas coisas grandiosas que Ele fez na minha vida. E isso também eu devo a vocês. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Deus faça multiplicar a vossa semeadura. Tá bom, amados? Eu queria concluir, queria orar e passar a palavra para o Paulo ou para o pastor, né? Vamos orar, curva sua cabeça. Que Deus ele complete a sua palavra no nosso coração, que nós possamos entender que nós fomos alcançados pela graça exatamente para manifestarmos a graça. E é interessante que nem a graça ela está condicionada à obediência, mas a missão está. Nem a graça está condicionada à obediência, mas a missão está. Que a gente possa perceber que o nosso Deus ele é um Deus missionário. Teve um único filho e ele fez desse filho missionário. Então que a gente possa ter essa percepção e viver missões como estilo de vida. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós somos a geração eleita. Somos o sacerdócio real. Somos a nação santa. Somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Salvo, eleito, alcançado por Tua graça.
para fazermos, ó Deus, notórios, conhecidos os teus feitos, ó Deus, no mundo. Então nos usa, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos impele, nos constrange, que o teu amor nos constranja, ó Deus, para que possamos manifestar o teu amor, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, que possamos manifestar o teu amor, que possamos fazer discípulos, multiplicando, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus orar, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus repartir daquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos na tua casa, neste domingo, para te adorar, para ouvir a tua palavra. Usa-nos, ó Deus, que a nossa vida seja gasta no cumprimento da missão, e possamos declarar como Paulo, apóstolo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que possamos, ó Deus, proclamar o teu evangelho onde estivermos, com a nossa vida, com as nossas palavras, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos ser, ó Deus, expansores do teu reino neste tempo. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados e nos abençoa com a tua presença, com a tua graça e com o teu Espírito, para que possamos, ó Deus, expandir o teu reino onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém.